Vou conversar com você sobre uma propriedade, um teorema chamado Teorema dos Cossenos. O Teorema dos Cossenos ele é muito forte. Como assim forte? Ele é uma propriedade que vai valer para um triângulo qualquer. Quando você lembra, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, ele só é válido se o triângulo tiver um ângulo de 90 graus. O Teorema dos Cossenos não. Se você tem um triângulo qualquer, até mesmo se é retângulo, vai valer o chamado Teorema dos Cossenos, Lei dos Cossenos. Como é essa jogada? A jogada é o seguinte: considere que você tem um triângulo com lados A, B e C. Então tem um lado aqui A, B e C. E basta que você tenha um ângulo. Não precisa ter todos, não. Basta que você tenha um ângulo. E você começa pelo oposto ao ângulo. Quem é oposto ao ângulo aqui? É o meu A. E no início ele parece o Teorema de Pitágoras. Olha como você vai escrever aí. A elevado à segunda, igual a B à segunda mais C à segunda. Ou seja, até aqui é o Teorema de Pitágoras. Se você apagasse esse restante aqui, Moura, eu vou apagar esse cara bem aqui. O que é que eu tenho? Eu tenho um Teorema de Pitágoras. Quadrado da medida da hipotenusa, né, é igual à soma, né, dos quadrados da medida de cada cateto. Teorema de Pitágoras. Por que eu falo isso, Teorema de Pitágoras? Porque quando o triângulo não é retângulo, é importante você saber que os lados não têm nome. Não tem nome. Né? Não adianta você chegar aqui na minha aula agora e falar assim: Moura, esse A aí é a minha hipotenusa. Eu vou te olhar assim de modo estranho e dizer: isso aí nunca assistiu a minha aula. Porque se ele tivesse assistido a aula, ele saberia que somente quando o triângulo tem um ângulo de 90 graus, os lados vão ter nomes. Ah, qual é o nome desse A, desse B e C? A, B e C. Então é importante você saber, quando você tem um triângulo qualquer, os lados não vão ter nomes. Somente quando o triângulo tem um ângulo de 90. Catetos, hipotenusa, exclusividade. Agora, quando tem um triângulo qualquer, eu tenho aqui o A, o B e o C. E na hora de montar o Teorema dos Cossenos, eu começo pelo oposto ao ângulo. Ah, eu poderia começar pelo B se eu tivesse o ângulo beta, sim. Como meu referencial aqui no comentário é o ângulo teta, então eu vou começar assim. A segunda, leia comigo. A segunda igual a B a segunda mais C a segunda menos. Menos é o diferencial. É diferente do Pitágoras. Menos. Duas vezes B vezes C. Duas vezes esse B e esse C aqui. Então, menos 2BC vezes o cosseno do ângulo θ. Então, é esse aqui que é chamado Teorema dos Cossenos de Lei dos Cossenos. Moura, podemos fazer um exercício para ver se melhora na minha vista isso aí? Vamos lá. Tem um exercício aqui ao lado. Determine o valor do segmento X nesse triângulo. Observe bem. Aqui eu tenho um X, um 3 e um 8. São os lados. Eu tenho 3 lados envolvidos na questão. 3 lados. E tenho um ângulo. Aí eu venho aqui e digo, por que eu tenho que começar, Moura? Eu tenho que começar pelo oposto ao ângulo. Então eu vou começar pelo X, não por ser X, e sim por ser oposto ao ângulo. E aí eu começo montando o nosso teorema, a nossa lei. X à segunda igual 3 à segunda mais 8 elevado à segunda. Então, você vai começar nesse esquema aí. Parece, né? Deixa eu repetir, ó. Parece aqui no início o nosso teorema de Pitágoras. X à segunda, 3 à segunda, mais 8 à segunda. Aí vem a diferença. Vou colocar até de vermelho essa segunda parte. Menos 2 vezes o A vezes B. O A não, né? Vamos colocar aqui. Se o A era o X, né? Então BC. Então, 2 vezes 3 vezes 8. Vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 60 graus. Moura, eu não me lembro dessa história de cosseno. Por isso eu trago aqui para você que você tem que saber essa tabela. Anote aí, ó, bate aí uma foto aí, que você tem que saber os valores do cosseno. Você vai usar o seno aqui,
Não, vai usar o cosseno. Então, essa linha aqui, cosseno, tem que saber cosseno de 30, 45 e 60. Então, guarda isso aqui na sua alma e no seu coração. Show de bola? Importante para você. Então, vamos lá. Ajude o professor aqui. X à segunda é igual 3 à segunda, 9. 8 à segunda, 64. Aqui eu tenho cosseno de 60. Acabei de mostrar para você. Quanto é o cosseno de 60? Deixa eu colocar aqui 2 vezes 3 vezes 8, logo 24. Cosseno de 60 graus apareceu lá sendo meio. Então, cosseno de 60 vale meio. E agora você pode cortar aqui, ó, pachacar. Pachaca esse com esse, simplifica 2 com 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí nós temos, pelo poder da fé, que o meu x elevado à segunda será 9 mais 64 menos 24, que ficou 24 vezes 1, 24. 64 menos 24 vai dar 40, mais 9, 49. E aí você tem que o nosso x é a raiz quadrada de 49. Aí deu bonitinho, né? O nosso valor do x vale 7. Aqui eu não coloquei nenhuma unidade. Se for centímetro, 7 centímetros, metro, por aí vai. Então aqui eu tenho o valor do nosso x. Então não esqueça, estamos estudando aqui o famoso teorema dos cossenos que vale para um triângulo qualquer. Ele diz, dado um triângulo qualquer com lados, por exemplo, A, B, C, um ângulo teto oposto a A, você começa montando tipo Pitágoras, A à segunda igual a B à segunda mais C à segunda, menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo θ. Esse θ aqui, você vai lá na tabela e pega os valores lá do cosseno da tabelinha lá, sempre está relacionado. Show de bola? Vamos fazer uma próxima? Mas anote. Vamos considerar agora o seguinte. Dois lados de um triângulo medem 8 e 10 e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede quanto o terceiro lado? Você vai desenhar aqui para facilitar. Sempre desenha, fica didático, fica mais fácil de compreender o que eu vou fazer. Então está aqui um triângulo, posso colocar agora os valores. Dois lados de um triângulo vale 8 e 10. Então você pode dizer que aqui é 8, bem aqui é 10 e forma um ângulo de 60. Tem um ângulo aqui, 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede, vou chamar de x. Se eu te perguntasse aqui quem é a hipotenusa, qual é a resposta? Hipotenusa? Não vai falar, não temos hipotenusa, não temos catetos, pois não se trata de um triângulo retângulo. É um triângulo qualquer. Tá? Até mesmo se fosse retângulo, ia valer o teorema dos cossenos, pode testar, né? Pode tentar utilizar em uma situação que é retângulo, que dá certo também. Mas o importante aqui é você começar pelo oposto ao ângulo. Eu vou começar pelo oposto aqui a 60, que é x. E aí você vai ter o seguinte, x à segunda igual a 8 à segunda mais 10 elevado à segunda. Então, 10 elevado à segunda potência. Nesse início é o que eu falo, né? Relembra muito aí o Theopit, teorema de Pitágoras. Agora vem o diferencial. Menos, colocar de vermelho para destacar. Menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 60 graus. Aí você vai fazer as contas na manha. Eu vou ter aqui x elevado à segunda igual 8 à segunda. 8 à segunda vai dar o valor aqui de 64. 10 elevado à segunda vai dar 100. E eu tenho que cosseno de... Posso calcular aqui o cosseno de 60? Calcular não, é olhar na tabela.
Quanto é o cosseno 60? Ah, professor, eu já lembrei aqui, vale meio. Então, esse cara aqui é meio. E aí acontece quando você substitui, vai ficar 2 vezes 8 vezes 10 vezes meio. Você pode fazer logo de uma vez. Aqui, pachaca, pachaca. 8 vezes 10 vai dar 80. Então, olha só o que eu tenho. X à segunda, note aí. X à segunda ao quadrado. 64 mais 100. 64 mais 100, menos 80, que é 8 vezes 10. 100 menos 80 é 20. 20 mais 64 é 84. Então, x elevado à segunda é 84. Logo, o meu x vai ficar a raiz quadrada de 84. Que eu gostaria que você entendesse que não tem raiz quadrada exata 84. E agora, Mura, a casa caiu. O que é que eu faço? Uma das maneiras é você pegar esse 84 e fatorar. Decompor em números primos. Você vai fatorar aqui o 84. Da seguinte maneira. Dá por 2, a metade, 42. Por 2, 21. Por 3 dá 7. Por 7 dá 1. Então, aqui eu vou ter 2 elevado à segunda, 2 à segunda, vezes 3, vezes 7. É dessa maneira que você procede. Que pode acontecer, né? Ah, deu uma raiz exata, não deu exato, o que fazer? Quando não é exato, eu tenho que fazer dessa maneira. Aqui você pode muito bem simplificar. Aqui é 2, ó. Pachaca, pachaca, né? Simplifica aí. E aí você tem que o x é igual a 2 raiz quadrada. Ah, você não cortou a raiz? Porque a raiz é de cada fator. Eu cortei a raiz quadrada, extraí a raiz do 2 à segunda. Mas vai ficar a raiz lá de 3 vezes 7. Bem aqui, ó, 3 vezes 7, que dá 21. Então, você tem 2 raiz quadrada de 21. E dessa maneira, você vai sambar, vai marcar na sua questão aí a alternativa A. Show de bola? Então, é assim que você utiliza o chamado teorema dos cossenos. Agora, eu vou deixar essa questão aqui. Você vai colocar aí nos comentários qual é a resposta, como é que você fez e vai comentar, né? Se ajudou essa aula aí. E se ajudou? Não esqueça, compartilhe. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.